A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje falando um pouquinho de direito, não é mais propriamente dito aí direito penal, na companhia aqui do Dr. Ellison de Souza Vieira. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu estou aqui numa condição de uma piada. Você chega a primeira vez, você agradece a emissora, agradece os jornalistas, se lembra o passado e assim por diante. A segunda vez você já encolhe um pouco, economiza um pouco as palavras. A terceira vez, menos ainda. A quarta vez eu estou na situação do peru e do bêbado. O peru estava cantando e o bêbado passou e assoviou, e o peru, cantou. Segunda vez, a terceira e tal, o companheiro do bêbado viu que o bêbado tinha entretido com o peru, foi embora e largou o peru e o bêbado. No outro dia, ele voltando por lá, o peru fazia só com o pescoço e o bêbado também. Então, eu quero aqui dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na educadora. A gente tem laços, que eu posso dizer até familiares, de tão fortes que são com a educadora, a quem eu agradeço sempre pelas oportunidades que me dão. Sei que é sacrificante até para a educadora trazer um advogado como eu aqui, mas eu fico assim, muito agradecido de coração. A satisfação é nossa e a gente nunca vai chegar na condição do peru e do bêbado, porque o senhor tem muito conteúdo para a gente, o senhor não vai ficar só no assovio, não. Então vamos para a participação dos nossos espectadores, vamos à primeira pergunta de hoje. O que é o direito penal e qual a sua função para a sociedade, doutor? O direito penal foi criado, ele é bíblico, foi criado. Todos nós somos cristãos, acredito eu, e nós sabemos do julgamento de Cristo. Então foi aquela turba, para dizer o nome exato, a turba que condenou o Cristo. Então a condenação vem desde tempos imemoriais. Agora, o direito penal ele foi criado para regular as consequências, as atividades da sociedade. Ele existe para quê? Para dizer isso pode, isso não pode, em linguagem bem simples. Isso pode, isso não pode. Tem um presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que dizia assim: como é que é? Vai fazer? Está no livrinho? Se tiver no livrinho, pode. Se não tiver no livrinho, não pode. Por quê? Porque o livrinho era a Constituição. Então, pode, muito bem. Não pode, não pode. Porque o direito penal é aquele que pune. Ele serve para regular as atividades dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro do município, Batatais, dentro do Estado, São Paulo, dentro da União, Brasil, e assim por diante. Então, se a pessoa transgride a lei, está ali o direito penal para dizer se é ou não é crime. E daí vem outras consequências. Perfeito. E lembrando também que a lei rege de maneira geral, e aí no julgamento você vai ter os pontos específicos daquele caso. Por Sim. Isso que a gente fala de atenuantes, de agravantes de cada situação. É o seguinte, como é que começa um processo? Eu vou dar essa noção aqui. Primeiro, de alguma maneira, esse fato, se for de origem pública, ele chega ao conhecimento da autoridade policial, delegado, não é? E que, vendo a situação toda, ele instaura aquilo que a gente chama de inquérito policial. O que é o inquérito policial? O inquérito policial é uma peça informativa que dá à autoridade policial ensejo de chegar a uma conclusão. Então, o final do inquérito policial chama-se relatório. Ali no relatório, o delegado vai dizer se a pessoa
deve ou não ser responsabilizada pelo ato que ela cometeu. Se esse ato não for criminoso, ele remete esse inquérito para o fórum, ele vai com vistas ao promotor público, que, por sua vez, entendendo pelo arquivamento, né, dá uma cota, vai para o juiz e esse inquérito é arquivado. Do contrário, o promotor, ao receber o inquérito policial, vamos supor, por furto, chegou o promotor, ele vendo ali que é caso de furto, ele denuncia. Então, a denúncia é o início da ação penal. Ele denunciou, esse inquérito já não é mais inquérito, passa a ser processo. Porque o juiz, ao receber a denúncia, ele, né, vai tomar as providências cabíveis para ouvir testemunhas, abre espaço para o advogado, e interroga o réu, etc., até chegar no final, que é a sentença. Sentença que nem sempre é terminativa. Por quê? Porque a parte que entendeu que foi prejudicada, o acusado, o réu, etc., ele, através do seu advogado, vai recorrer. E esse processo sobe para o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça, dependendo das circunstâncias, ele vai para o Superior Tribunal de Justiça. E em casos minúsculos, né, ele sobe até o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Vamos a mais participação dos nossos espectadores aqui com a próxima pergunta. Como é que funciona o sistema de penas no Brasil? Unificado, progressão e regime, doutor? Bom, o regime de penas é muito interessante. Por exemplo, a pessoa é condenada a uma pena em regime aberto. Aí você fala assim, mas ele ficou livre. Não, não ficou livre. Ele está no regime aberto. Ele está debaixo de vara. Ele está respondendo a determinadas circunstâncias. Por exemplo, hoje começou-se o sistema de tornozeleiras. Então a pessoa pode ser, né, condenada no regime aberto, mas ter que usar a tornozeleira. Pode ser condenada no regime aberto e ter que comparecer ao fórum regularmente. O juiz determina. Está no regime aberto, a pessoa vai prestar serviços à comunidade. Então, esse regime, o aberto, não é tão aberto assim. O aberto depende de determinadas circunstâncias. Por quê? Porque a pessoa foi condenada. Quando é condenado, pode ser condenado no regime aberto, pode ser condenado no regime semiaberto. O regime semiaberto, ele depende das circunstâncias. Em locais que há presídio para o regime semiaberto, nossa situação, por exemplo, a pessoa vai para Jurucê. Ali tem um presídio semiaberto, né? Então, pode-se trabalhar durante o dia e recolhe-se à noite. Em locais que não há presídio, o juiz pode, abrindo exceção, determinar que a pessoa cumpra o regime semiaberto em casa. Isso significa que ela pode trabalhar durante o dia, mas no período noturno deverá ficar em casa, assim como nos finais de semana, feriados, dia santo, assim por diante. Há juízes que são mais benevolentes, então determinam um regime semiaberto com algumas exceções. Então, para a pessoa, por exemplo, se ausentar da comarca por 7 dias, o juiz pode colocar 1 mês, pode colocar 2 meses, pode colocar 6 meses, como eu já tive casos, e assim por diante. Esse é o regime semiaberto. Então, aberto, semiaberto. O regime de detenção, a pessoa foi condenada a uma pena no regime de detenção. Isso significa o quê? Detenção depende de circunstâncias também. Se a pessoa é reincidente, esse regime de detenção poderá ser cumprido fechado. Não precisa ser num regime de detenção aberto, entendeu? E às vezes o mais das vezes, é cumprido no regime aberto ou semiaberto, dada a pena de detenção. Perfeito.
E, de novo, cada caso é um caso, tem essa questão que o senhor coloca muito bem, se a pessoa tiver já outras condenações que antecedem, então tudo isso vai agravar ou não esse tipo de penalidade. Isso. E há o regime final, que é o regime fechado. Então, a pessoa, hoje o regime fechado, ele está previsto para quem é condenado a uma pena maior do que 8 anos. Até 8 anos, dependendo das circunstâncias, dependendo do crime, se é muito grave, etc., o juiz pode dar uma pena menor do que 8 anos e vai dar o regime ou semiaberto ou regime aberto, dependendo das circunstâncias. Acima de 4 anos é uma situação onde o juiz vai pensar muito para definir o regime. Mas, normalmente, o juiz, depois de 4 anos, ele concede o regime semiaberto, até 8 anos, quando o juiz passa a determinar o regime fechado. Perfeito. Vamos a mais uma participação de espectadores. Em que casos é possível a aplicação da legítima defesa, doutor? Pois é, a legítima defesa é um instituto muito interessante. Por quê? Porque a lei diz que a pessoa que se defender com os meios em que ela é agredida, né, os meios com os quais ela é agredida, dependendo das circunstâncias, ela está agindo em legítima defesa, que pode ser própria. A pessoa pega uma faca e eu também pego uma faca, e aí a gente se defende, cada um armado com uma faca, não é? As circunstâncias de lá e de cá são mais ou menos idênticas. Ou um cidadão aí que é um peso pesado, com 100 quilos, e vai agredir uma pessoa mais fraca, essa pessoa pega um instrumento qualquer e bate na cabeça do cidadão, e algum órgão, o cidadão cai e às vezes machuca, ou às vezes pode até morrer, etc. Mas ela se defendeu com os meios mais ou menos iguais ao da pessoa que estava agredindo-a. Outro caso, tem a legítima defesa de terceiros. Quando o sujeito vai agredir uma determinada pessoa e surge o defensor daquela pessoa. Então, ele está defendendo uma pessoa que está sendo agredida. Também é legítima defesa, claro, que ele não pode usar um canhão contra um revólver. Ele tem que usar mais ou menos o mesmo peso, a mesma medida daquele que está agredindo. Então, essa é a legítima defesa, e uma linguagem bem simples, bem vulgar. Perfeito. Mais uma pergunta para fechar esse bloco. Vamos à próxima pergunta. Diferença de crime doloso e culposo, doutor? Doloso. Eu vou em determinado local, a pessoa vai em determinado local, vê um objeto qualquer, acha interessante aquele objeto, pega e furta. Então, eu estou sabendo que eu estou cometendo um ato indigno, um ato criminoso, e eu fiz de livre e espontânea vontade. Esse é o crime doloso, dolo, vontade. Eu quis fazer aquilo. Eu manifestei a vontade de fazer aquilo. Eu saio da minha casa armado para matar fulano de tal. Chego lá, dou um tiro e mato. Doloso. Culposo. Eu saio dirigindo o meu carro e chega na esquina, eu não prestei muita atenção, invadi o sinal de pare, bate com outro veículo e a pessoa se machuca. Tem um terceiro aí que as pessoas não atinam para ele, chama-se dolo eventual. Está muito em voga o dolo eventual. Por que o dolo eventual? O dolo eventual é aquele que a pessoa sabe que pode ocorrer um fato delituoso e ela assume o risco de produzir esse resultado. Por exemplo, eu vou dirigindo o meu carro e tem um lugar bem estreitinho para eu passar. E eu falo, vou passar naquele lugar. Mas aí eu penso, e se uma pessoa atravessar por lá? Bom, não vai atravessar. Eu assumo o risco de passar naquele local. Quando eu entro com o carro, eu pego uma pessoa. Eu sabia que eu poderia pegar uma pessoa, atropelar uma pessoa que iria passar naquele beco, naquele local. Então, a pessoa, quando assume o risco de produzir o resultado,
ele incorre no dolo eventual, que há discussões homéricas a respeito desse dolo eventual. O Ministério Público normalmente pensa de um jeito e a advocacia, falo eu, penso de outro completamente diferente. Acho que a definição melhor que poderia se ter é o dolo, que é a vontade, é o crime doloso, e o crime culposo. A linha entre o dolo e a vontade e o culposo, não é? Essa linha tênue é que dá muita discussão a respeito do dolo eventual. Perfeito. E vamos à participação de mais um espectador. O caso emblemático aí, doutor, da Suzane von Richthofen, ele já foi finalizado e ela teve direito a alguma parte da herança familiar? Muito simples. Não foi finalizada, ela está ainda cumprindo pena, no regime aberto agora, né? E ela foi deserdada, é o termo mais popular que eu posso dizer aqui. Ela não herdou absolutamente nada da família, nada. E ela está ainda cumprindo pena. Perfeito. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Olha, passou para o regime semiaberto, para o aberto, é como se a pena não existisse, né? Não, a pena continua, tem restrições, e se não cumprir essas restrições, pode voltar ao fechado. Perfeitamente, pode regredir, pode voltar para o regime anterior, e é muito comum voltar para o regime anterior. Por quê? Porque se a pessoa não cumpre devidamente a pena, né? Fala, não vou apresentar no fórum esse mês, não, mês que vem eu vou e tal, e vai levando, né, empurrando com a barriga, como a gente fala, de repente, pum, porque a pessoa acha que o processo demora demais. Só quando esse processo termina, ela fala assim, nossa, parece que foi ontem, entendeu? Então eu acho assim, a gente tem que levar tudo isso com muita responsabilidade. Eu vou aproveitar o gancho aqui para dizer uma coisa. Eu vi hoje, na rede social, uma propaganda do tabelionato aqui, de Batatais. E achei muito interessante a propaganda, mas faltou o essencial da propaganda. O que é? A pessoa pode ir no cartório, né, do tabelionato e fazer escritura de inventário, a pessoa pode fazer outros serviços no cartório, só que é preciso ter advogado. Sem advogado não existe nada disso. E não é o cartório, o tabelionato que oferece o advogado, não. É você, porque o advogado é aquele que você vai reclamar para ele. Se ele não tiver responsabilidade, você vai movimentar um processo contra esse advogado. Então, eu falo sempre isso, a pessoa entra com uma ação, e qual é o seu advogado? O meu advogado é lá de Muzambinho. Tá bom. Passado um tempo, como ocorre muito, a pessoa chega no escritório, doutor, lembra que eu vim aqui e falei para o senhor que meu advogado era de Muzambinho? Lembro. Então, o advogado de Muzambinho não atende mais o telefone. O advogado de Muzambinho e começa a contar a história. Eu falo, pois é. Agora, o Sebastião, que é advogado aqui, o doutor Sebastião, que você tromba com ele todo dia, você esqueceu dele para contratar o advogado lá de Muzambinho, não foi? Foi. Pois é, meu filho. Agora você dá um jeito de reclamar lá para o advogado de Muzambinho. Tem até um caso aqui de Batatais que uma pessoa foi em Ribeirão Preto e o advogado não atendia ele de jeito nenhum. Ele botou fogo no escritório do advogado, entendeu? Então a pessoa se esquece de que o melhor advogado é aquele que está próximo dele. Aquele que você tem contato. Claro, que você tem contato, que você pode cobrar as coisas dele. Esse é o melhor advogado. Então essa propaganda do cartório citou a cartilha do inventário, a cartilha da adjudicação compulsória, a advocacia do divórcio, etc. Mas esqueceu do principal, do advogado. O advogado é a peça mais importante que existe. Por quê?
Porque é para ele que você vai reclamar: ó, doutor, faltou aquele terreno assim, na minha separação, no meu divórcio, faltou aquele terreno no inventário. Ah, o nome da fulana está errado. Tudo isso você vai proximamente daquele que está ali próximo, do seu advogado, do advogado que você tem confiança. Por isso que a gente fala assim, o melhor médico é aquele que está próximo da gente. É o doutor fulano que é aqui do pronto-socorro, é aquele doutor fulano que é aqui da Santa Casa. Então é esse que a gente tem que se socorrer na hora da dificuldade. Por quê? Porque a gente conhece, ó, é o doutor Pedro, doutor Sebastião, doutor fulano, e socorre dele. Mesma coisa o advogado. O advogado vá naquele que é o próximo seu, do seu quarteirão, aquele que você encontra todo dia, encontra num bar, encontra no boteco, encontra no supermercado. É o próximo seu. Não é o tabelionato que vai te orientar. Quem vai te orientar é o advogado. Perfeito. Próxima participação, vamos a ela. O que o senhor acha de privatização dos presídios, doutor? Eu sou radicalmente contra. É um dado terrível. Eu já assisti de tudo em presídio, de tudo. Há pouco tempo atrás, eu estava em Franca, aguardando para falar com um cliente que estava preso, né? E chegava um carro com preso. Eles chamam de bonde. Chegava um bonde, chegava outro bonde, e eu estou lá sentado, aguardando a minha vez. Quando chegou a minha vez, a funcionária falou: doutor, agora é o senhor. Quando eu levantei, ela falou assim: o senhor é muito educado. Eu falei: por que você está dizendo isso? Eu nem tinha conversado com ela. Ela falou: não, porque quando são os advogados daqui, ela falou, eles xingam, reclamam, falam, porque chega carro de preso e a preferência é do carro de preso, porque o preso está dentro do carro, a respiração é mais difícil, etc. e tal, coisa que eu entendo. Eu falei: e resolve, minha filha, resolve se eu reclamar para você? Ela falou: não resolve. Eu falei: então eu vou continuar do meu jeitinho aqui, esperando a minha vez para poder falar com o meu cliente, porque não adianta reclamar e te xingar e te ofender, é muito pior. Então, o que eu falo é o seguinte: presídio, vou entrar na pergunta, é responsabilidade do Estado. Presídio não se pode delegar essa função, é do Estado. O Estado, que é a mesma coisa que você disser assim: vamos privatizar o judiciário, vamos privatizar os serviços dos serventuários, dos funcionários. Eu sou contra, radicalmente contra. E aproveito o gancho para dizer: ninguém atende melhor as pessoas carentes do que os advogados aqui de Batatais. A assistência judiciária aqui é excelente, excelente. E o advogado ganha pouco. Quem está na assistência judiciária não é porque ganha. Eu, doutor Ariovaldo, doutor Claré, os advogados mais antigos, sempre fizemos assistência judiciária e naquela época não se pagava nada. Eu me lembro que eu lembro do juiz de Altinópolis vindo aqui em Batatais, e eu até estava lá num determinado local, tomando uma cerveja, chegou ele e o doutor Gilberto Dalla Vecchia para pedir, o juiz pedir para eu fazer um júri lá em Altinópolis, porque os advogados de lá, dadas as circunstâncias do caso, não queriam fazer. Então, nós que fazemos assistência judiciária, eu que faço, o dinheiro é o menos importante. O mais importante é a satisfação da pessoa que é bem defendida. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos lá. O que o senhor acha da saidinha temporária, doutor? A saidinha é o seguinte: por que é que tem pena? O sujeito comete um crime e ele recebe uma determinada pena e ele vai preso. A lei entende que o cidadão que é penalizado, ele vai cumprir essa pena para ele voltar em melhores condições. Se a gente voltar lá no passado, na época que eu era criança,
a gente recebia alguns castigos que hoje estão chamados de tortura. Por exemplo, ajoelhar em cima de grão de milho, não é? Não sair final de semana, né? E algumas proibições. A pena, guardadas as devidas proporções, a pena serve para chamar o indivíduo ao caminho reto, ao bom caminho. Olha, você vai cumprir 2 anos de pena, depois você vai ser colocado em liberdade e você, espero, não vá mais transgredir. E eu conheço aqui em Batatais, claro que a gente não pode citar nomes, muitas e muitas pessoas que foram penalizadas, cumpriram a pena, voltaram para a sociedade muito melhores do que eram. Então a saidinha é um treino, eu chamo de treino. O cidadão está preso, aí quando chega em determinadas datas, ele é autorizado a sair para visitar a mãe, para visitar o pai, para visitar a namorada, a esposa, os filhos, etc. Depois ele volta para cumprir o restante da pena. Ele sai uma vez, ele sai 2, ele sai 3, assim por diante. Aí ele tem, e eu acho que seria interessante até que o Estado fizesse um trabalho psicológico com essa pessoa para dizer, olha, você está saindo porque você cumpriu bem a pena que você foi condenado. Mas isso é um treino. Isso você está sendo submetido a um exame para ver como é que você vai se comportar a hora que você sair. Até tem uma história interessante de um juiz que passou por aqui, Dr. Zé de Almeida Prado, grande magistrado. Para mim foi um dos grandes juízes com quem eu trabalhei, que foi na delegacia. Aqui tinha presídio na época, e ele voltando do fórum, estava descendo da perua do fórum na frente da delegacia, eu vinha chegando e ele falou assim, fulano de tal, eu falei, meu cliente. Fulano de tal, eu falei, meu cliente. Pena, eu falei, acho que quase 8 anos, doutor. Peça albergue. Eu falei, doutor, não vou pedir porque o promotor não vai concordar. Peça albergue. Eu falei, doutor, eu vou pedir, mas peça albergue. Eu pedi prisão albergue para ele. Ele ficou uma temporada de prisão albergue, de repente ele fugiu. Aí eu, por lealdade, né, processual, até por amizade com o juiz, cheguei lá e falei, doutor, o homem lá fugiu. Quem? O fulano que o senhor falou para pedir, eu pedi, ele não estava ainda dentro do período que podia conceder prisão albergue. Ele fugiu, foi embora, desapareceu. Ele falou, você é bobo. Ele foi ser feliz em outro lugar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, nunca mais esqueci. Passados anos, eu fiquei sabendo que ele fugiu, realmente dessa pena, levou uma moça daqui de Batatais junto com ele, juntou com essa moça, formou um casal e estava muito bem de situação. Não sei se ele chegou ou não a cumprir a pena em outra localidade. Mas aquilo que o juiz tinha falado deu certo. Perfeito. Entendeu? É o acreditar na pessoa, né? Às vezes você se dá mal, mas não custa dar a oportunidade, né? E eu conheci vários profissionais, um juiz que morreu há pouco tempo atrás, também deu oportunidade para um cliente meu, falou, olha, eu tinha tudo para te condenar, mas eu vou dar essa oportunidade para você. O cliente, a pessoa, agarrou com unhas e dentes e hoje está bem situado na vida. E assim, se eu ficar contando para você os inúmeros casos, tem até um que eu vou falar o nome do juiz, porque está firme, o Luiz Fernando de Carvalho, que foi juiz em Ribeirão Preto. O Luiz era muito meu amigo, a gente saía de vez em quando para tomar uma cerveja lá no Bar da Neia, e o Luiz foi julgar uma mulher, ele falou assim, ó, dona, eu vou absolver a senhora, mas vou falar uma coisa para a senhora, vou absolver em razão do trabalho do seu advogado, viu? Porque, na verdade, a senhora é muito barbeira, viu? Muito barbeira. A senhora vai ter que fazer um curso
para voltar a dirigir, porque, ó, esse acidente aconteceu por barbeiragem da senhora, viu? E era verdade mesmo, o juiz tinha razão. Bom, vamos à última pergunta de hoje. Próxima pergunta. Doutor, caso Daniela Pérez, né, que a gente tem aí, teve uma cobertura grande de mídia, consequências desse crime, né? A gente acompanhou a história dessas consequências, né? Pois é, o assassino morreu, né? Exato. O assassino morreu e a moça, a gente não tem notícia dela. Esse caso é um caso muito emblemático, por quê? Porque atingiu uma camada da população diferenciada, não é? Então, a mídia atacou com unhas e dentes em cima desse caso e ela era artista de televisão, não é? Uhum, isso. A mãe, escritora, Exato. Né, autora e assim por diante. Então, e foi um crime perpetrado por amadores. Você sabe quando o crime é perpetrado por profissionais e quando é perpetrado por amadores. Foi muito fácil para a polícia descobrir esse crime. E as consequências do crime foram as piores possíveis. Por quê? Porque aquilo marcou a vida deles. Eles, pelo menos ele, não teve nenhuma oportunidade mais de se colocar no mercado de trabalho. Acabou a vida dele, acabou a vida dela, eu não sei, hoje ela está viva, não sei onde é que ela está, mas foi um negócio extraordinário. Não é sempre que isso acontece. Só para você ter uma ideia, aquele crime que aconteceu com a IOC, não foi? Isso. Pois é, esse crime da IOC... Presidente da empresa. Ele tá no ostracismo. Por quê? Porque a família, penso eu, a origem da família é japonesa. E eles são mais sisudos, mais fechados. Eles não gostam de veicular fatos desagradáveis, como o que ocorreu com o filho deles. Porque a defesa dela, embora ela tivesse sido condenada e assim por diante, a defesa dela focou num local, focou numa situação que deixou a vítima em posição desagradável, muito desagradável. Por quê? Porque ela contou como era o relacionamento dos dois. E ao contar como era o relacionamento dele e dela, ela explicou que era subjugada por ele, era ofendida por ele, era machucada por ele, entendeu? Que foi buscá-la num local, não vou dizer que seria um prostíbulo, mas num comércio de moças, de mulheres, de programa, e posteriormente ao casamento, à união dos dois, ele passou a jogar isso em cima dela. E a gente que baixa a cabeça e suporta, é humilhado e fica quieto. E há outros que se revoltam com isso, foi o caso dela. Ela se revoltou com essa situação e hoje a família nem toca no assunto. O pai parece que criou uma ONG para ajudar pessoas que passaram por situação semelhante, mas de alguma forma eles não citam, não entram na mídia e assim por diante. Já o caso da Daniela Pérez foi completamente diferente. Exato. Não é? Tem outro caso também, que é a Lei Caroline Dickmann, não é? Exato. Também foi um... De vazamento de conteúdo. a Lei Maria da Penha também foi um caso que veio, né? Ganhar mídia aí. A Lei Maria da Penha, que eu entendo que deve ser aperfeiçoada. Sim. Ela deve ser aperfeiçoada, porque quando começou essa história de casamento, né, de gênero, eu achei, com todo respeito, que esses crimes passionais diminuiriam. Não sei por quê. Se você me perguntar a razão, eu não sei. Eu coloquei na minha cabeça, falei, agora essa história de homem matar mulher vai diminuir.
Pelo contrário. Exato. Eu nunca vi, eu comentei isso ontem no júri, eu nunca vi tanto caso de feminicídio. Eu entendo, viu, nós que somos de um lado até minoritário da população, pela nossa forma de pensar, eu entendo que é preciso que haja muita educação. Educação é a palavra. Não adianta você armar a guarda municipal, você dar uma metralhadora para o soldado, etc. e tal. Nós temos que dar educação para a população. À medida que você educa, é simples. É só ir num país como o Japão, é só ir num país como a Inglaterra, né, que os policiais trabalham sem arma, não é? Raramente você vê o policial armado. Então, eu acho que falta educação. Educação é a palavra que falta para a população. A população educada, ela está muito melhor armada. Doutor, gratidão sempre pela participação aqui conosco, pelas ponderações e já aguardamos aí os próximos temas. Se Deus quiser, a Virgem Maria ajudar. É isso. Bom, você sabe que todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor está no nosso portal, no educadoronline.com.br e nas nossas redes sociais. Voltamos sempre aqui com o nosso Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.